Sua reserva não vale nada. O grito cortou o saguão do hotel em São Paulo como uma lâmina afiada, seca, impossível de ignorar. A frase ecoou entre as paredes altas, refletindo no mármore branco do piso e no vidro polido das enormes portas giratórias. Por um segundo, o tempo pareceu desacelerar. Atrás do balcão, a recepcionista loira segurava uma folha de papel com as duas mãos. Os dedos estavam tensos, rígidos. Seus olhos estreitos não demonstravam surpresa nem dúvida, apenas raiva. Uma raiva fria, controlada, que parecia treinada. Sem pressa alguma, ela começou a rasgar o papel em tiras longas, devagar, fazendo questão de manter o olhar fixo na mulher à sua frente, como se cada rasgo fosse um aviso. Os pedaços caíram um a um no chão de mármore, espalhando-se perto dos sapatos impecavelmente lustrados da recepção. O barulho do papel se partindo foi mais alto do que deveria ser. Ou talvez fosse apenas o silêncio que veio depois que o tornou ensurdecedor. Alguns hóspedes interromperam o café da manhã. Um senhor de terno engasgou levemente ao levar a xícara à boca. Uma mulher elegante apoiou o celular na bolsa, discretamente, já gravando. Outros fizeram o mesmo, fingindo desinteresse, mas atentos a cada detalhe. Ninguém se aproximou. Ninguém perguntou o que estava acontecendo. Era mais seguro observar à distância a humilhação alheia. Eu fiz essa reserva há 3 semanas, disse a mulher do vestido verde. A voz saiu firme, mas havia algo ali, um leve tremor contido à força. Ela respirou fundo antes de continuar, como alguém que se recusa a ceder ao impulso de chorar. Meu nome é Thalita Menezes. Está no sistema. A recepcionista inclinou o corpo para a frente, apoiando os cotovelos no balcão, diminuindo o espaço entre elas de forma calculada. O perfume caro que ela usava se misturava com algo invisível, mas pesado. Arrogância, superioridade, o tipo de postura que não precisa gritar para ferir. Eu já falei, dona Thalita, respondeu, enfatizando o tratamento com ironia. Esse tipo de suíte não é para qualquer pessoa. O olhar da gerente percorreu Thalita de cima a baixo, sem disfarçar o julgamento. O vestido verde justo, elegante, mas sem logotipos. A bolsa preta simples. O relógio discreto no pulso. Nenhuma marca gritante, nenhum exagero. A senhora pode até ter se dado ao trabalho de vir arrumada, continuou, com um meio sorriso torto. Mas aqui a gente trabalha com um certo padrão, e a senhora não é ele. Uma risadinha debochada escapou de algum ponto do saguão. Foi rápida, mas suficiente para atravessar o ambiente como um tapa. Thalita ouviu. Fingiu não ouvir. Fingir, naquele momento, era uma forma de sobrevivência. Ela se manteve ereta, alta, pele negra impecável, cabelo preso em um coque perfeito. Cada detalhe dela exalava dignidade, mas ali, naquele espaço luxuoso, tudo o que parecia importar era a ideia de que ela não deveria estar ali. Você está me dizendo que rasgou a minha reserva? Perguntou Thalita, apertando a alça da bolsa com força suficiente para fazer os dedos doerem. Por quê? A gerente ergueu o queixo, como alguém acostumada a não ser questionada. Porque eu posso. Eu sou a gerente da recepção. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. Eu decido quem entra e quem não entra neste hotel. Os celulares continuavam apontados. Um casal cochichava atrás de Thalita, trocando olhares de desprezo mal disfarçado. Um segurança, encostado perto da entrada, observava tudo com os braços cruzados, sem demonstrar qualquer intenção de intervir. Por um breve instante, os olhos de Thalita marejaram. Ela pensou no caminho que havia feito até ali, atravessando a cidade inteira. Pensou no trânsito, no cansaço, no filho que deixara com a mãe para finalmente comemorar o aniversário de casamento. Pensou em como aquele hotel sempre foi um símbolo distante, algo que ela via na televisão desde menina, imaginando como seria entrar ali um dia. Ela engoliu em seco. Não ia chorar ali, não na frente daquela mulher,
não na frente de desconhecidos que assistiam tudo como entretenimento. Você terminou? Perguntou com uma calma tão firme que fez a gerente franzir a testa. Terminei. A resposta veio seca. Agora faça o favor de sair do meu saguão antes que eu chame a segurança para te acompanhar até a rua. Thalita respirou fundo mais uma vez. Em silêncio, abriu a bolsa e tirou o celular. Algumas pessoas se ajeitaram esperando um escândalo, um surto, gritos. Mas nada disso aconteceu. Ela apenas desbloqueou a tela e procurou um contato. Vai ligar para quem? Debochou a gerente. Procon? Advogado? Ela deu uma risada curta. Meu bem, a gente lida com isso todo dia. Thalita não respondeu. Encostou o celular na orelha. Amor, disse assim que a ligação foi atendida. A palavra saiu diferente, mais baixa, mais pesada. Cheguei no hotel. A moça da recepção rasgou nossa reserva na frente de todo mundo. Disse que a gente não tem perfil para ficar aqui. Do outro lado da linha, silêncio. Apenas a respiração contida de um homem que ouvia cada palavra. Fica onde você está, ele respondeu. Não discute mais com ninguém. Eu estou chegando. Thalita desligou. A gerente cruzou os braços, revirando os olhos. Ai, que medo, ironizou. Vai vir alguém me dar bronca agora? O saguão voltou a se encher de murmúrios. A tensão parecia pairar no ar. 10 minutos depois, o som de um SUV preto, modelo do ano, estacionando bem na porta principal, chamou a atenção de todos. E foi ali que tudo começou a mudar. A porta do SUV preto se abriu devagar, como se o próprio veículo soubesse que aquele momento não era comum. O brilho da lataria refletiu as luzes do hotel, chamando a atenção de todos no saguão. As conversas cessaram quase instantaneamente, como se alguém tivesse diminuído o volume do ambiente. 2 homens desceram primeiro, altos, ombros largos, ternos escuros perfeitamente alinhados. Nenhum exagero, nenhuma ostentação. O tipo de presença que não precisa levantar a voz para impor respeito. Eles se posicionaram um de cada lado da porta, atentos, observando o entorno com olhos treinados. Em seguida, ele desceu. Otávio Lima, camisa social branca, mangas dobradas até os cotovelos, calça de alfaiataria escura, sapatos impecavelmente engraxados. Não havia logotipo visível nem marca chamativa. Ainda assim, era impossível não notar. Havia algo na forma como ele caminhava, no modo como olhava ao redor, como quem já entrou em muitos lugares importantes e nunca precisou provar nada a ninguém. Quando Otávio atravessou a porta giratória, o ar do saguão pareceu mudar. Os seguranças do hotel se mexeram quase por instinto, abrindo passagem. Alguns hóspedes deram um passo para trás. Outros levantaram ainda mais os celulares, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir o som dos passos ecoando no mármore. Thalita estava de costas para a entrada. Ainda segurava a bolsa com força. O corpo rígido denunciava o esforço que fazia para não desabar. Ela não percebeu de imediato quando ele se aproximou. Thalita! A voz foi firme, mas carregada de cuidado. Ela se virou. Por um segundo, tudo o que conseguiu fazer foi encará-lo. Os olhos marejados encontraram os dele. As mãos tremiam agora, sem que ela conseguisse esconder. Você está bem? Otávio perguntou, colocando as mãos nos ombros dela com delicadeza. Thalita respirou fundo. Não respondeu com palavras. Apenas balançou a cabeça afirmativamente, mesmo sabendo que não era bem verdade. Ele entendeu. Apertou levemente os ombros dela, como quem diz, agora eu estou aqui. Atrás do balcão, a gerente ajeitou o blazer às pressas. O sorriso profissional surgiu rápido demais, treinado demais. Boa tarde, senhor, disse ela, com uma voz completamente diferente da que usara minutos antes. Posso ajudar em alguma coisa? Otávio não respondeu de imediato. Primeiro, olhou para o chão atrás do balcão. Os pedaços de papel ainda estavam ali, rasgados, pisados, ignorados. Depois, olhou para Thalita.
Depois, para os celulares apontados. Só então levantou os olhos e encarou a gerente. Foi você, disse ele em tom baixo, quase controlado demais, que rasgou a reserva da minha esposa? A gerente manteve o sorriso, mas algo nos olhos denunciava um leve desconforto. Eu apenas cumpro o padrão da casa, respondeu. Muitas pessoas tentam se hospedar aqui sem condições. Não somos obrigados a receber qualquer um. Ela deu de ombros, como se falasse de algo banal. Se ela se sentiu ofendida, o problema não é nosso. Talita sentiu o peito apertar. Aquela frase doeu mais do que o papel rasgado, mais do que o riso, mais do que os olhares. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que deixa as pessoas inquietas. Antes que ele dissesse qualquer coisa, uma voz ecoou do fundo do saguão. Otávio! Todos se viraram. Um senhor de cabelos brancos perfeitamente penteados caminhava lentamente em direção a eles. Vestia um terno cinza impecável e apoiava-se em uma bengala elegante, mais símbolo do que necessidade. Ao lado dele, dois homens mais jovens, sérios, conhecidos de quem acompanhava o noticiário econômico. A gerente empalideceu. Doutor Álvaro, gaguejou. Eu não sabia que o senhor viria hoje. O senhor ignorou completamente a gerente. Aproximou-se de Otávio e abriu um sorriso genuíno. Meu neto, disse, abraçando-o com força. Cheguei atrasado. Otávio retribuiu o abraço, visivelmente emocionado. Vim ver de perto como anda o hotel desde que passou oficialmente para o seu nome, continuou o senhor, falando em tom tranquilo, como se aquilo não fosse uma bomba prestes a explodir. Um burburinho atravessou o saguão. Desde que passou para o nome dele? Ele é o dono? Você ouviu isso? A gerente sentiu as pernas fraquejarem. Segurou o balcão discretamente para não cair. O senhor está dizendo... Tentou falar, mas a voz falhou. O senhor é o novo proprietário? Otávio respirou fundo. Virou-se lentamente para encarar todos ao redor. Os hóspedes curiosos, os funcionários imóveis, os seguranças atentos, os celulares gravando cada detalhe. Para os hóspedes. Começou com a voz agora firme e clara. Eu sou Otávio Lima. Ele fez uma breve pausa. Neto do Dr. Álvaro, fundador deste hotel. Desde a semana passada, o registro do hotel está oficialmente no meu nome. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Otávio então puxou Talita pela mão, trazendo-a para mais perto. E essa mulher aqui, disse com orgulho evidente, é minha esposa. Talita sentiu o coração acelerar. A única pessoa neste lugar que merecia respeito desde o momento em que entrou, e foi tratada como lixo. Dr. Álvaro franziu a testa. O que aconteceu aqui? Perguntou, sério. Otávio não gritou, não exagerou, não dramatizou. Ele contou tudo. O papel rasgado, as frases sobre padrão, o deboche, o riso ao fundo, os celulares levantados, a indiferença geral. A cada palavra, alguns funcionários abaixavam a cabeça, outros engoliam seco. Os hóspedes que filmavam agora pareciam menos confortáveis. Quando Otávio terminou, o silêncio voltou a dominar o ambiente. A gerente tentou se defender. Eu não sabia quem ela era, disse apressada. Se eu soubesse... Talita deu um passo à frente. Foi a primeira vez que falou desde que Otávio chegara. Esse é justamente o problema, disse, com uma calma que cortava mais do que grito. Respeito que depende de saber quem a pessoa é. Não é respeito, é interesse. A frase caiu como uma sentença. Alguns funcionários abaixaram o olhar, visivelmente constrangidos. Otávio então se virou para os diretores ao lado do avô. A partir de hoje, disse, qualquer funcionário que tratar um hóspede com arrogância, preconceito ou humilhação não terá lugar neste hotel. Seja na recepção, na cozinha ou na diretoria. Ele respirou fundo. Este lugar foi construído com o trabalho de muita gente simples. Não vou permitir que vire palco de gente que se acha melhor do que os outros. Então, olhou diretamente para a gerente.
Você está demitida. Pode recolher suas coisas agora. Um suspiro coletivo percorreu o saguão. Os celulares continuavam gravando, mas agora não era curiosidade. Era justiça sendo registrada. Otávio virou-se então para os funcionários que haviam filmado sem reagir. E quanto a vocês, disse pausadamente, quem assiste à injustiça calado também escolhe um lado. Ele fez outra pausa. Por enquanto, vocês ainda têm emprego. Use isso para mudar de postura antes que seja tarde. Thalita sentiu o peito aliviar pela primeira vez desde que entrara naquele saguão. Dr. Álvaro sorriu para ela. Seja bem-vinda, dona Thalita. Apontou para o elevador panorâmico. A melhor suíte da casa está à sua espera. E desta vez, a única coisa que vai ser rasgada aqui é o preconceito. Enquanto o casal caminhava de mãos dadas em direção ao elevador, todos acompanharam com o olhar. Não houve aplausos, apenas silêncio. Um silêncio daqueles que obrigam cada um a olhar para dentro de si. O elevador panorâmico subia lentamente, como se respeitasse o peso daquele momento. As paredes de vidro revelavam o saguão ficando menor a cada andar. Mas o silêncio lá embaixo ainda parecia acompanhar Thalita e Otávio como uma sombra. Dentro do elevador, ninguém dizia nada. Thalita mantinha o olhar fixo à frente, respirando com cuidado, como quem acabou de atravessar uma tempestade e ainda não sabe se está realmente segura. As mãos, agora entrelaçadas às de Otávio, já não tremiam tanto, mas o corpo ainda carregava a tensão acumulada de cada frase ouvida, de cada olhar atravessado, de cada segundo em que se sentiu reduzida a alguém que precisava provar que merecia estar ali. Otávio percebeu, apertou levemente a mão dela, um gesto simples, quase imperceptível, mas carregado de significado. Thalita fechou os olhos por um instante. Não era apenas alívio, era cansaço. Um cansaço profundo, antigo, que não vinha só daquele dia. Quando as portas do elevador se abriram, um corredor amplo e silencioso os recebeu. Tapetes macios, iluminação suave, cheiro de limpeza e luxo. Um funcionário aguardava alguns metros à frente, postura impecável, expressão respeitosa. O mesmo hotel, o mesmo ambiente, mas tudo parecia diferente agora. Boa tarde, senhora Thalita. Senhor Otávio, disse ele com voz serena. A suíte está preparada. A Thalita assentiu com um leve movimento de cabeça. Ainda não confiava totalmente na própria voz. Ao entrarem na suíte, a porta se fechou atrás deles com um clique suave. O espaço era amplo, elegante, com janelas enormes, revelando a cidade lá embaixo. A cama impecavelmente arrumada, flores frescas sobre a mesa, uma garrafa de vinho em um balde de gelo. Tudo o que deveria ter sido apenas um detalhe, agora ganhava um peso diferente. Thalita largou a bolsa sobre uma poltrona e caminhou lentamente até a janela. Olhou São Paulo lá embaixo, viva, caótica, indiferente. Por alguns segundos, ficou ali parada, em silêncio. Então, as lágrimas vieram. Não em soluços, não em desespero. Vieram silenciosas, escorrendo pelo rosto, como se o corpo finalmente tivesse permissão para sentir tudo o que segurara desde o saguão. Otávio se aproximou sem dizer nada. Abraçou-a por trás, envolvendo-a com cuidado. Thalita apoiou a cabeça no peito dele. Eu achei que fosse aguentar melhor, ela disse a voz baixa. Achei que já estava acostumada. Otávio fechou os olhos por um momento. Ninguém deveria se acostumar com isso, respondeu. O problema não é você sentir. O problema é o mundo achar normal. Thalita respirou fundo. As palavras dele não apagavam o que aconteceu, mas ajudavam a reorganizar algo dentro dela. Naquele momento, ela continuou, quando ela rasgou o papel, eu senti como se estivesse rasgando algo que eu levei a vida inteira para construir. Otávio virou-a de frente para si. Ela não rasgou nada seu, disse com firmeza. Ela só mostrou quem ela é. Thalita enxugou o rosto com cuidado, como quem não quer borrar mais nada além do que já estava marcado por dentro. Poucos minutos depois, uma batida discreta na porta.
Um funcionário entrou trazendo uma bandeja com chá quente e uma carta escrita à mão. Otávio reconheceu a caligrafia imediatamente. Era do avô. Talita leu em silêncio. As palavras eram simples, mas carregadas de respeito. Um pedido de desculpas, não como dono do hotel, mas como alguém que entendia que nenhum pedido apagava completamente uma ferida. Apenas reconhecia que ela existia. Ela dobrou a carta com cuidado. Ele não precisava, disse. Mas fez, respondeu Otávio. E isso também importa. A noite caiu lentamente sobre a cidade. As luzes dos prédios se acenderam uma a uma, formando um mosaico dourado visto da janela. O barulho distante do trânsito subia como um murmúrio constante, lembrando que o mundo lá fora seguia como sempre. Eles jantaram ali mesmo, na suíte. Conversaram pouco no começo. Cada um digeria à sua maneira tudo o que havia acontecido. Em alguns momentos, o silêncio parecia pesado. Em outros, confortável. Talita pensava no saguão, nos celulares levantados, nos olhares que se desviaram. Pensava em quantas pessoas, como ela, já tinham passado por situações parecidas e não tiveram um Otávio chegando 10 minutos depois. Pensava em quantas simplesmente foram embora, engolindo o choro, levando consigo a certeza amarga de que não pertenciam. Você sabe o que mais me doeu? Ela disse de repente. Otávio levantou os olhos. Não foi a gerente? Talita continuou. Foi perceber que tanta gente viu e achou normal. Otávio suspirou. O preconceito só sobrevive porque encontra silêncio, respondeu. Hoje, pelo menos, esse silêncio foi quebrado. Mais tarde, já deitada, Talita demorou a dormir. O corpo estava exausto, mas a mente insistia em revisitar cada detalhe. Quando finalmente fechou os olhos, não foi o luxo da suíte que a embalou, foi a sensação, ainda estranha, de ter sido ouvida. Na manhã seguinte, ao descerem para o café, o clima no hotel era outro. Os funcionários os cumprimentavam com respeito visível. Não exagerado, não forçado. Um respeito atento, quase cuidadoso. Alguns desviavam o olhar envergonhados. Outros sustentavam o contato visual, como quem queria dizer algo sem palavras. Talita percebeu tudo. Ela caminhava de cabeça erguida, não por orgulho, mas por consciência. Não precisava provar nada. Estava ali porque tinha direito de estar. Enquanto tomava café, observou uma jovem funcionária da limpeza sendo tratada com gentileza por um hóspede. Viu um gerente orientar um funcionário em tom baixo, respeitoso. Pequenos gestos, talvez coincidência, talvez não. Mas algo havia mudado. Antes de deixarem o hotel, Talita fez questão de passar novamente pelo saguão. O mesmo espaço onde tudo começou. O balcão brilhava limpo, nenhum papel no chão, nenhum rastro visível do que aconteceu. Mas ela sabia. E quem estava ali também sabia. Ela parou por um instante, respirou fundo e então seguiu em frente, de mãos dadas com Otávio. Porque às vezes não é sobre vencer, é sobre não se encolher, é sobre permanecer inteiro, mesmo quando tentam te diminuir. E isso ninguém nunca mais poderia rasgar. Talita permaneceu parada por alguns segundos diante da porta giratória do hotel. Não havia mais ninguém olhando, nenhuma câmera levantada, nenhum funcionário observando. Ainda assim, ela sentiu o peso daquele espaço pela última vez. Não era medo, era memória. Aquele saguão não era mais apenas um lugar, era um símbolo. Um retrato de tudo o que ela já havia enfrentado sem nomear. Situações que não viraram escândalo, momentos que não tiveram testemunhas, olhares que diziam mais do que palavras, silêncios que machucavam mais do que gritos. Ela respirou fundo antes de sair. O sol da manhã bateu no rosto dela com força quando atravessou a porta. O barulho da rua invadiu os sentidos. Buzinas, passos apressados, vendedores, vozes. A vida real seguia seu curso indiferente, como sempre. O mundo não havia parado por causa do que aconteceu ali dentro. E talvez esse fosse o ponto mais cruel de todos.
As injustiças raramente param o mundo. Elas só param quem as vive. Otávio caminhava ao lado dela, em silêncio. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Algumas coisas não pedem explicação, pedem presença. E ele estava ali, inteiro. Quando entraram no carro, Thalita fechou os olhos por um instante, não para fugir, mas para sentir. O banco confortável, o cheiro conhecido, o som da porta se fechando. Pequenos detalhes que ancoravam ela no agora. "Você quer ir direto para casa?" Otávio perguntou com cuidado. Thalita demorou alguns segundos para responder. "Não", disse por fim. "Quero dar uma volta." Ele assentiu e ligou o carro sem questionar. Enquanto o veículo seguia pelas avenidas da cidade, Thalita observava tudo pela janela. Pessoas indo trabalhar, outras correndo atrás do ônibus, crianças de mochila. Gente comum vivendo dias comuns. E ainda assim, ela sabia que por trás de muitos daqueles rostos havia histórias parecidas com a dela. Histórias que nunca seriam filmadas. Histórias que ninguém aplaudiria. Histórias que seriam engolidas para manter a rotina funcionando. "Você sabe o que mais me assusta?" ela disse de repente. Otávio diminuiu um pouco a velocidade, atento. "Não é o preconceito explícito. Não é a humilhação direta", continuou. "É o quanto isso tudo é normalizado. O quanto as pessoas se acostumaram." Ela fez uma pausa. "A gerente se sentiu confortável para rasgar minha reserva em público. Os hóspedes se sentiram confortáveis para rir ou filmar. O segurança se sentiu confortável para não fazer nada." Otávio respirou fundo. "Conforto com a injustiça é privilégio", respondeu. "Só quem nunca foi ferido por ela consegue fingir que não vê." Thalita assentiu. "Eu já fui embora de lugares antes", disse. "Já abaixei a cabeça. Já pensei que talvez eu estivesse exagerando. Já me questionei se não era melhor ser mais discreta, falar menos, aparecer menos." A voz dela não tinha raiva, tinha lucidez. "Hoje, pela primeira vez, eu fiquei." O carro parou em um sinal vermelho. Um homem atravessava a faixa empurrando um carrinho de recicláveis. Uma mulher vendia balas no sinal. Uma criança dormia no colo dela. Thalita olhou para aquela cena por longos segundos. "Quantas Thalitas passam por humilhações todos os dias?" murmurou. "Sem Otávio, sem avô fundador, sem microfone, sem justiça." Otávio não respondeu de imediato. "Por isso, o que aconteceu hoje importa", disse por fim. "Não pelo hotel, mas pela mensagem." O sinal abriu. O carro seguiu. Nos dias seguintes, os vídeos circularam. As opiniões se dividiram, como sempre. Alguns disseram que foi exagero. Outros tentaram justificar. Houve quem questionasse o comportamento de Thalita, como se dignidade fosse algo negociável, como se respeito precisasse ser merecido. Mas também houve quem se reconhecesse. Mensagens começaram a chegar. Pessoas contando histórias parecidas, situações vividas em silêncio, humilhações disfarçadas de regra, preconceitos mascarados de padrão. Thalita leu muitas delas. Algumas doeram, outras fortaleceram. Ela percebeu algo importante. O que mais machuca não é o ataque isolado, é a repetição constante da desumanização. No hotel, mudanças começaram a acontecer. Não apenas por medo de repercussão, mas porque a ferida havia sido exposta. Funcionários passaram por treinamentos, discursos foram feitos, cartilhas distribuídas, mas Thalita sabia que mudança verdadeira não nasce de papel. Ela nasce quando alguém escolhe agir diferente, mesmo quando ninguém está olhando. Algumas semanas depois, Thalita voltou àquele bairro, não ao hotel. Apenas passou pela rua. Caminhou pela calçada como qualquer outra pessoa. Ninguém a reconheceu, ninguém apontou, ninguém filmou. E aquilo foi libertador. Ela não precisava ser símbolo, não precisava ser exemplo público, não precisava carregar bandeira nenhuma. Ela só precisava ser inteira. Naquela noite, sentada na sala de casa, Thalita observava o filho brincando no chão.
O riso solto da criança enchia o ambiente. E ali, naquele momento simples, ela entendeu algo que talvez nunca tivesse colocado em palavras antes. A luta não era apenas por ela. Era por ele. Para que ele crescesse sabendo que não precisava pedir licença para existir, que não precisava se encolher para caber, que não precisava aceitar menos do que respeito. Ela prometeu a si mesma em silêncio que nunca mais ensinaria o filho a abaixar a cabeça para facilitar a vida dos outros. Dias depois, alguém perguntou se ela se arrependeu de não ter ido embora naquele dia. Talita pensou antes de responder. Não, disse. Porque se eu tivesse ido, teria levado comigo mais uma derrota que não era minha. Ela aprendeu algo que ninguém ensinou na escola. Às vezes, ficar é um ato revolucionário. Às vezes, permanecer é resistência. Às vezes, dizer nada já diz tudo. Talvez você que está ouvindo essa história agora já tenha vivido algo parecido. Talvez em um ambiente luxuoso. Talvez em algo muito mais simples. Uma loja, um consultório, um escritório, uma sala de aula. Talvez você tenha sido tratado como se estivesse fora do lugar. Talvez tenha ouvido, mesmo que sem palavras, que aquele espaço não era para você. E talvez você tenha ido embora acreditando nisso. Essa história não é sobre hotéis, não é sobre dinheiro, não é sobre status, é sobre humanidade. Humilhação não é erro de atendimento, é escolha, é caráter. E caráter se revela quando alguém acha que pode diminuir o outro sem consequências. Mas também se revela quando alguém decide não aceitar isso como normal. Se essa história mexeu com você, se em algum momento você sentiu um aperto no peito, uma identificação silenciosa ou até uma indignação contida, eu te faço um convite sincero agora. Se inscreva no canal Morada das Histórias. Aqui você não encontra apenas histórias para passar o tempo. Você encontra narrativas que provocam, que despertam consciência, que dão nome ao que muita gente sente e nunca conseguiu explicar. Ao se inscrever, você ajuda esse espaço a continuar trazendo histórias que lembram que respeito é o mínimo e empatia é escolha. Deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e escreve nos comentários o que você faria se estivesse no lugar da Talita, porque histórias não mudam o mundo sozinhas, mas mudam pessoas, e pessoas mudam tudo.